Gente, a gente vai conversar hoje sobre desortografia. E aí a nossa live ela tem um tema super bacana, que é sobre o olhar aí além dos erros ortográficos. Quando a gente analisa essa escrita, a gente precisa não simplesmente olhar ali, sabe, se a criança consegue escrever com essa autonomia ou não, mas até que tipos de erros ortográficos aquela criança escreve, aquela criança produz. E é muito importante que o psicopedagogo ele consiga também analisar ali e refletir junto com a criança acerca daquele erro e pensar também, peraí, ó, esse erro é esperado, esse erro não é esperado. Oi, Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom, gente, ter vocês aqui. Aricelda, que está sempre com a gente, seja muito bem-vinda. E aí, quando a gente... Ah, agora eu consegui abrir aqui no outro telefone para ver melhor aqui o chat. Ótimo. Agora ficou melhor. Quando a gente pensa nos erros ortográficos, às vezes a gente só olha ali a questão, peraí, meu paciente trocou letra, omitiu letra, é uma escrita que tem muitos erros ortográficos. Nossa, mas que erros são esses? É a ponto da gente pensar em ser uma desortografia? Ou é uma falta de estímulo adequado? Ou aquele tipo de erro ortográfico é comum para o ano de escolaridade dele? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O olhar ali das questões dos erros ortográficos para a gente pensar se pode ser uma desortografia ou não. E aí eu quero refletir com vocês algumas questões antes, tá? Oi, Luciene, boa noite. Muito bom ter você por aqui. A gente vai pensar um pouco antes agora sobre as questões dos transtornos de aprendizagem. A gente tem falado sobre eles aqui nas lives, na verdade. Então, a gente já falou sobre a dislexia, já falamos também sobre o transtorno comportamental ali, que é a questão do TDAH. E aí já falamos sobre outros tipos de transtornos também. A descalculia, não foi? Foi super bacana. Então, vamos relembrar alguns pontos importantes em relação aos transtornos. Por quê? Porque a desortografia, ela também é um transtorno de aprendizagem. Então, pontos importantes que a gente precisa pensar. O psicopedagogo não tem essa autonomia para laudo, mas ele está super apto, tá? Ou pelo menos deveria, né? Eu acho que é por isso que muitos também buscam essa formação continuada, buscam estar ainda mais envolvidos ali, estudando, aprofundando seus conhecimentos, para que esteja apto para isso. Para que a gente consiga, no consultório, mesmo que a gente não tenha ali autonomia para laudo, a gente consiga visualizar se aquela criança tem aquela característica daquele transtorno ou não. Então, vamos pensar, como eu falei para vocês, descalculia é um transtorno específico na matemática. Dislexia, apesar dela impactar nessa escrita, é um transtorno específico de leitura. Envolve ali fluência de leitura. Envolve ali a questão da leitura de palavras de alta frequência, palavras de baixa frequência, pseudopalavras. A gente já falou sobre isso aqui também. Falo sempre muito com as minhas cursistas. Olha, a gente precisa ter essa noção, né, do que é esperado, do que não é esperado, para saber se é um atraso ou não. E aí, hoje a gente vai falar sobre a desortografia. Desortografia, ela também é um transtorno. O psicopedagogo não vai ter essa autonomia para dar esse laudo, porém, a gente consegue, na nossa avaliação, mapear esses erros ortográficos, analisar aqueles erros, pensar se são comuns, se são esperados para o ano de escolaridade em curso que aquela criança está, para que a gente possa pensar, é um transtorno ou não é um transtorno, tá? E aí, quando a gente fala de ano de escolaridade em curso, vamos pensar a nível de ortografia. Priscila, meu paciente está em processo de alfabetização. Primeiro, segundo ano, gente. Primeiro e segundo ano, se ele ainda está sendo alfabetizado, ou independente disso, né? Às vezes a gente tem pacientes aí que estão no quarto ano, no terceiro ano, que ainda estão em processo de alfabetização. É óbvio, com certeza ele vai ter muitos erros ortográficos, porque ele ainda não consolidou esse processo. A gente precisa pensar na desortografia quando a criança já está o quê? Alfabetizada. Então ela já sabe ler
mesmo que com dificuldade às vezes, né? Ela já sabe escrever, mas tem muitos erros ortográficos. Peraí, pode ser uma desortografia. Às vezes, a desortografia, ela não vem sozinha, tá? Ela pode vir ali, o que a gente chama de comorbidade, com outros tipos de transtornos. Então, às vezes, a desortografia, ela vem, na realidade, quando a gente pensa, não é que a desortografia, às vezes, ela vem como forma secundária. Sempre tem um carro-chefe. Então, uma criança, por exemplo, com TDAH, ela pode ter desortografia também. Em conjunto, uma criança com dislexia, ela pode ter uma desortografia também. Então, ela pode vir ali em comorbidade, tá bom? Mas a desortografia, ela vai muito além da gente olhar o erro em si. A gente precisa analisar que tipo de erros são esses. Aí eu até organizei alguns aqui para a gente conversar, tá bom? Sobre esses erros ortográficos. Então, relembrando, uma buzina aqui na frente do consultório, não sei se vocês estão ouvindo. Mas vamos lá, relembrando alguns pontos importantes, tá? Desortografia é um transtorno. Gente, olha, tem alguém buzinando tão forte. Às vezes até desfoca a gente, né? Que isso, gente? Segurando a buzina. A desortografia, ela é um transtorno, certo? Específico ali de aprendizagem. Ela envolve a questão da escrita. Gente, eu vou falar para vocês, que difícil hoje. Olha, essas coisas acontecem no ao vivo, tá? Me desculpa, porque alguém simplesmente apertou a buzina do carro e largou. E não tá soltando mais, né? Esquecendo da vizinhança. Vou falar aqui um pouquinho sobre os tipos de erros ortográficos que a gente pode cometer. Tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês 11 critérios para a gente analisar. Esses 11 critérios envolvem apoio na oralidade. Vocês têm um caderninho aí? Escrevem aí, por favor. Apoio na oralidade. Tá? A gente também vai falar sobre representações múltiplas. Coloquem aí. A gente também vai falar sobre troca de fonemas, tá? São alguns tipos de erros que as crianças cometem. Tá me ouvindo bem, Cláudia? Que bom. Graças a Deus. Tiraram aqui a buzina. É porque esse microfone, ele tira ruído, então vocês também não devem estar ouvindo. Mas vou contar para vocês. Pararam de buzinar. Simplesmente apertaram a buzina e largaram. Aí a gente até perde a nossa concentração, mas deu tudo certo. Aí temos apoio na oralidade, representação múltipla, troca de fonemas. Vou falar outra agora. Omissão de letra. Anotem aí. Acréscimo de letras. Tá? Estou registrando aqui também para a gente ir conversando. Generalização de regras. Coloquem aí também, tá? Generalização de regras. É muito importante nas lives vocês terem sempre um caderninho, porque eu sempre dou muita dica prática para vocês, né? Conteúdo assim bacana. Então, vamos lá, apoio na oralidade, representação múltipla, troca de fonemas, omissão de letras, acréscimo de letras, generalização de regras. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses, tá bom? Vamos lá. O que seria, Priscila, quando eu penso na desortografia, um apoio na oralidade? Apoio na oralidade, gente, é quando aquela criança escreve conforme ela fala. Então, vamos supor, existe uma música, até uma dica que eu dou aí para vocês, existe uma música tem Palavra Cantada, tem aí também do Caetano Veloso, que é aquela música Leãozinho. Não sei se vocês conhecem a música do Leãozinho. E aí, o Caetano Veloso, eu sou do Rio de Janeiro, né? Pra gente, as pessoas que moram no Nordeste, elas têm uma tonalidade de voz diferente, uma cultura diferente. E aí o Caetano Veloso, ele tem essa questão cultural até quando ele canta. Então, em vez dele falar, por exemplo, leãozinho, ele fala o quê? Leãozinho.
Gosto muito de te ver, leãozinho. E aí, quando eu vou escrever, eu escrevo leãozinho, por mais que eu fale leãozinho? Não, eu escrevo o quê? Leãozinho. Gosto muito de te ver, leãozinho, não é verdade? E aí é diferente a forma como eu escrevo da forma como eu falo. E isso é um dos tipos de erros ortográficos muito comuns nas crianças. Então, quando eu penso numa criança lá no terceiro ano, segundo ano, terceiro ano, que já passou pelo processo de alfabetização e costuma cometer esse erro, beleza, ainda é esperado. Por quê? Ela precisa segmentar, ela precisa falar para ela poder escrever. Então, ela vai silabar ali, aos pouquinhos. Então, leãozinho. Aí, se ela fala leãozinho, ela vai escrever L com I, leãozinho. Mas agora vamos pensar, uma criança que já está lá no quinto ano, no sexto ano, ela ainda precisa ficar segmentando para falar? Ela precisa falar para escrever? Ela precisa, sabe, falar silabado para escrever? Não, não precisa disso. Geralmente não. Uma criança que não tem dificuldade, ela vai escrever normalmente. E aí ela não faz esse apoio na oralidade e vamos embora, tá? Então, existem, às vezes, esses tipos de erros que a gente precisa pensar. São esperados lá para o início do ano de escolaridade, ali, terceiro ano? Não. São esperados? São esperados, sim. São esperados por quinto ano, sexto? Não espera esse tipo de erro. E aí eu recebo uma criança no consultório, lá no sexto ano, por exemplo, com um bombardeio desse tipo de erro ortográfico. Opa, pode ser uma desortografia. E aí, principalmente, gente, a desortografia ela é muito comum. Eu aqui no consultório, confesso para vocês que eu nunca peguei um quadro de desortografia isolado. Olha que eu já tenho alguns anos de prática. A todos do que eu peguei de desortografia, eles vinham em comorbidade, principalmente com TDAH. Vou, inclusive, falar dois tipos de erros muito comuns que crianças com TDAH costumam ter, tá? Omissão de letra e acréscimo de letra. Por quê, Priscila? Por conta da falha atencional. Agora mesmo eu recebi uma mãezinha e aí ela trouxe até as provas da minha paciente para eu dar uma olhada, estão até aqui as provinhas. Pena que eu não consigo mostrar assim, né, para vocês. E aí ela falou assim, Priscila, olha quantos erros ortográficos. Eu falei, sim. Oi, Nilzália, boa noite, seja bem-vinda. Eu falei, sim, porque ela tem um quadro atencional. E se eu for mapear os erros que ela comete, por exemplo, aqui, ó. Ela quis escrever aqui na prova dela, ó. A resposta dela tinha aqui, ó, explica o que aconteceu, era uma prova de geografia. Com a paisagem, era uma paisagem que se transformou ali e tal. E o que incentiva essa transformação? Aí ela quis escrever o aumento populacional e tecnológico. Gente, no aumento ela botou com L, populacional com S no si, tecnológico só botou o T e o C. Ela esqueceu o E. Aí, quando você olha esse tipo de erro, você vê que não é um erro de discriminação auditiva. Não é um erro que ela faz uma troca fonêmica, sabe? Não é um erro de dificuldade dessa discriminação auditiva. É um tipo de erro atencional. Ela omitiu simplesmente o E. Na hora do tecnológico, ela botou só o T. Vamos embora. Agora, aumento e populacional, esse tipo de erro entra nesse outro critério que eu falei com vocês. Representação múltipla. O que é representação múltipla, gente? São erros, são palavras distintas que têm o mesmo som. Então, é a troca de U pelo L, SS, C cedilha, um S só, o X, o Z, todos eles podem ter o som do S. Se eu for escrever paz, é com Z no final, e tem o som do S. Se eu for escrever sapo, um S só. Se eu for escrever populacional, é com C. E tem o som do S. Vocês estão vendo? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O código de escrita alfabético brasileiro não é fácil. São muitas regras. E os que não têm regras, a gente até dentro da ortografia, a gente separa as palavras em duas categorias, né? As palavras regulares e as palavras irregulares. O que seria isso, Priscila? Regular tem uma regra geradora. Irregular não tem uma regra geradora. Eu preciso memorizar. Então, regular, por exemplo, eu tenho uma regra de que raposa é com S, porque o S, entre duas vogais, vai ter o som do Z. Beleza, uma regra. Eu tenho uma regra de que cachorro são com dois R's,
Porque é uma regra que se ele tiver um R só, ele vai ter um som diferente, cachorro, não é verdade? Então, essas são palavras regulares, tem uma regra geradora. E aí a gente tem as palavras irregulares. Oi, Miriam, boa noite, seja bem-vindo. A gente tem as palavras irregulares. O que são palavras irregulares? Não tem regra. Se eu perguntar para vocês por que chave é com CH, por que não é com X, não tem regra, gente. São palavras irregulares. E aí, o que exige a palavra irregular? Mais atenção e mais memória. Eu até falo para as minhas cursistas, nós tivemos aula, acho que foi aula retrasada, avaliação pedagógica. E aí a gente está destrinchando a avaliação pedagógica, a gente fez voltado para a leitura escrita, depois eu dou uma aula só sobre avaliação pedagógica da matemática, e as nossas aulas são longas, né, as meninas que são minhas cursistas sabem. Às vezes a gente começa a aula assim, 7h30, a gente termina 10 horas, 10 e pouco. São cansativas, porque são muitos detalhes. Isso porque ainda tem a plataforma com as aulas, mas eu, né, faço esse movimento de ter os encontros ao vivo. E aí eu estava falando com elas na aula de leitura e de escrita. Eu falei, olha, as funções cognitivas que envolvem o ato de ler e escrever é complexo demais. E aí, quando a gente tem uma língua como o português, que tem muitas regras e algumas não tem regras, em que eu preciso utilizar muito a minha capacidade atencional para que eu possa memorizar esses tipos de palavras, gente, é complexo demais. Igual eu estava falando com elas, leitura, psicopedagogo precisa avaliar. A gente tem 2 rotas de leitura, rota lexical, rota fonológica, dentro de escrita também. Eu tenho uma escrita também que envolve ali essa evocação de palavras do léxico. O que é isso, Priscila? Palavras que o meu cérebro já tirou uma foto e já armazenou. Oi, Francisca. Boa noite. Então, por exemplo, Priscila, e aí a gente também vai trabalhando a partir de derivação, né? Chuva é com CH, então chuveiro, chuvisco, tudo vai ser com CH também, a partir de derivação. Mas não tem uma regra, porque que chuva é com CH e não é com X. Então entra ali nas palavras irregulares. Então o meu olhar, gente, eu sei que é muita coisa para uma live, né? E, por exemplo, ortografia, né? Com as meninas a gente fala muito sobre isso. E são horas falando, não tem como eu abranger tudo com vocês, mas o meu objetivo é que vocês tenham um olhar além, assim, simplesmente da ortografia. E quando você receber um paciente que tem esses tipos de erros ortográficos, você para e pensa, peraí, ele está tendo esse tipo de erro. São palavras regulares? Tem uma regra? São palavras irregulares? Ele está tendo esse tipo de erro por troca de fonema? Por conta dessa dificuldade na discriminação? Então, por exemplo, essa minha paciente aqui, de tudo que eu analisei, ela teve um errozinho de troca de fonema, que ela botou, em vez de peguei, ela botou pequei. Então tem esse som, né, do G, do G e do K, que são parecidos. Ela evoluiu muito, porque quando ela chegou aqui, ela trocava F, V, T e D, P e B. Era um caos. E aí a gente foi evoluindo nisso. Aí agora eu preciso ir trabalhar com ela outros tipos de erros ortográficos. Por que é importante a gente mapear? Porque a gente mapeia isso na avaliação para, na hora da intervenção, eu saber exatamente o ponto que eu tenho que trabalhar com o meu paciente. Então, vamos supor, eu tenho um paciente... Aí eu estava até falando aqui com vocês, né? Ela colocou aqui, aumento com L. Gente, é uma palavra irregular, ela tem que memorizar, e a minha paciente tem TDAH. E aí? Memória operacional, com certeza, com muita falha. Eu vou ficar batendo na tecla com ela, mandando ela escrever aumento com U, não sei quantas vezes, para ela poder lembrar? Essa é uma metodologia adequada em consultório? Claro que não. Eu vou trabalhar com ela a memória operacional, para que ela evolua nessa memória dela, para que quando ela escreva, ela memorize essa palavra com mais facilidade, para depois, se ela precisar evocar essa informação, ela consiga escrever com mais facilidade. Tá? Então, a gente já falou aí de alguns erros, né? Falamos aí desse apoio na oralidade, que é a forma como a criança ela fala é diferente da forma como ela escreve. A gente já falou também dessa representação múltipla, que são essas letras distintas que têm o mesmo som. Isso é muito complexo na língua portuguesa, porque na língua portuguesa a gente tem, igual eu falei com vocês, o som do S. Ele pode ser representado pelo C cedilha, por um S só, por 2 S's,
não é? Pelo X, pelo XC, pelo SC, pelo Z. Então, assim, tem muita coisa. Vamos falar sobre as trocas de fonemas, que são a troca desses fonemas mais parecidos, tá? Agora a gente vai falar sobre omissão de letra. O que é omissão de letra? É quando meu paciente é o famoso comer letra. A gente não fala comer letra, né, gente? Nós, psicopedagogos, precisamos utilizar termos técnicos. Então, qualquer omissão de letra. Estou omitindo aquela letra. Então, não vou ficar falando que o meu paciente está comendo letra. Ele está omitindo determinada letra. Como aconteceu com a minha paciente em tecnológico, ela omitiu o E. Né? E aí, por exemplo, construiu. Ela tem muita dificuldade, ela omite, ela bota sempre construiu, ela esquece o N. Então, ela esqueceu, ela comeu letra? É omissão de letra. A gente também tem o acréscimo de letra, tá? Esse acréscimo é quando a criança acrescenta. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, numa provinha dela, que ela escreveu, em vez dela escrever elementos, ela escreveu elementos. E aí ela fez o quê? Ela acrescentou uma letra. Né? Ela acrescentou essa letra. A gente também tem a generalização de regras. Então, é aquela criança que pega uma regra. Tia, você já falou que por mais que a gente fale o U, no final da palavra eu escrevo com O. Então, por mais que eu fale, deixa eu ver aqui, copo, na hora, né, porque a forma como a gente fala é diferente da forma como a gente escreve. Então, por mais que eu fale copo, é copo, que escreve com O no final, apesar disso, eu não vou generalizar essa regra, porque existem palavras que são com U mesmo. Então, por exemplo, churrasco é com U, churrasco. E aí a criança vai lá e generaliza, coloca o U. Churrasco! E aí ela faz esse movimento de generalizar, tá? Outros erros que a gente tem também é a confusão AM ou ATIL, muito comum também entre as crianças, né? AM ou ATIL. E aí, geralmente a gente ensina para as crianças como? AM é passado, ATIL é futuro, não é? Viajaram, passado, AM no final. Viajarão, ATIL, futuro. Mas aí você está ensinando uma criança que tem dificuldade na aprendizagem e vai ter dificuldade nesse tempo verbal. E aí? Ela sabe o que é passado? Ela sabe o que é futuro? Ainda não. E a gente pode ir por outro mecanismo aí de ensinar esse tipo de erro ortográfico, que é a sílaba tônica. Então, em viajaram, ela é uma paroxítona. Às vezes eu não vou precisar usar esse termo aqui com o meu paciente, mas eu posso ensinar para ele identificar essa sílaba mais forte, essa sílaba tônica. Então, viajaram é uma paroxítona, então o já vai ser mais forte. E viajarão, ela é uma oxítona, onde o ão é mais forte. E aí eu posso usar esse movimento de refletir com o meu paciente. Viajara, vamos fingir que viajar é o nome de alguém? Vamos chamar essa pessoa, viajaram, o já é mais forte. Então, toda vez que a sílabazinha que antecede for mais forte, eu vou usar o M. E isso é uma regra ao mesmo tempo, porém eu não preciso ficar presa ali. Viajaram é passado, viajarão é futuro. Tá bom? Outro tipo de erro também é quando a criança aglutina ou separa indevidamente uma palavra. Então, beija-flor é beija-flor. Então, tem criança que vai escrever tudo junto, beija-flor. E aí a gente chama isso de junção, separação indevida das palavras, tá? Outro também... Peraí. E aí, gente, eu tô falando com vocês de uma mapeação de tipos de erros ortográficos. Gente, antes da gente continuar, quem estiver acompanhando, é até importante para a gente também, né? Deixa um like aí, por favor, não estou te pedindo, eu sou péssima para isso. Mas até ajuda a gente também, né, no canal, a promover esse vídeo para outras pessoas assistirem, também para eu entender que está tudo bem, que vocês estão acompanhando. E outra coisa, vocês fiquem à vontade, às vezes, de colocar aqui nos comentários já, dificuldade. Priscila, não entendi muito bem. Eu sei que é um assunto muito técnico, muito complexo e que precisaria, com certeza, né, de mais tempo aí para vocês.
de aprofundar esses conhecimentos, mas com certeza um olhar mais generalizado em relação a essa escrita dessas crianças vocês vão ter hoje, tá? Aí a gente tem também, e obrigada, pessoal dando like, junção, separação aí. Também temos, deixa eu ver aqui outro que eu não falei. Tá faltando, qual que eu não falei aqui com vocês? Representação, acréscimo, já falei. A omissão. Tá, já coloquei aqui também para vocês essa junção, separação. Então, por exemplo, girassol. Girassol é junto, girassol. Então, criança que vai escrever girassol, de forma separada. E aí eu estava falando com vocês que é uma mapeação essa mapeação desses tipos de erros ortográficos, a gente faz esse movimento, tá, de observar esses tipos de erros ortográficos no consultório, porém, mapeando ali, até pensando nessa proposta de intervenção, o que eu preciso intervir ali com o meu paciente. Mas, além disso, a gente também, quando a gente pensa numa produção textual, num contexto de uma sentença maior, então de um texto mesmo, eu não vou só olhar isso aqui. Eu vou olhar a acentuação, eu vou olhar também se a criança, né, colocou esse texto com início, com desenvolvimento, com conclusão, se ela organizou bem ali as suas ideias, isso tudo. Então, é muito importante também que eu não foque somente nessa mapeação desses erros ortográficos, mas como que se dá essa construção aqui no consultório. E aí é por isso que eu falo, né, gente, que a gente precisa analisar o material das crianças, precisamos sim olhar sempre essas provas, que tipo de erros que as crianças cometem, o que eu posso fazer de intervenção para ela evoluir nesse ponto, ou até lá na avaliação, que termo utilizar no meu relatório técnico, se há uma possibilidade de desortografia ou não. E aí eu vou voltar até esse ponto que eu acho que é importante a gente pensar. Priscila, quando que você pensa que pode ser uma desortografia? Lembra que eu falei que dislexia, que na dislexia a gente não pode avaliar esse tipo de transtorno em crianças que estão no processo de alfabetização? Desortografia também não. Como é que eu vou avaliar o meu paciente com desortografia no primeiro ano? Não tem isso, tá? A desortografia, ela, apesar de ser um transtorno, ela é tratável, a gente reabilita, a gente vai trabalhando essa reabilitação. Geralmente, como eu falei, ela vem com morbidade, então aí precisa tratar as outras questões também. Então, se vem com comorbidade com TDAH, o TDAH é o carro-chefe, a desortografia vai ser ali secundária. E aí, quando a gente até pensa nesses tipos de transtorno, eu não posso imaginar avaliar o meu paciente em processo de alfabetização e dizer que ele está lá no segundo ano, no primeiro ano e tem desortografia. Não, ele não foi submetido a estímulo suficiente para poder pensar num transtorno desse, entenderam? Então, quando, Priscila, que a gente pode pensar num transtorno? A gente pode pensar depois do terceiro ano. Então, a criança já foi submetida. Porém, a gente também tem que ter noção desses tipos de erros. E aí, vocês precisam estudar a fundo isso, né? Não tem como eu falar com vocês na live com tanta profundidade. Mas vocês precisam pensar em que tipo de erro é esperado para cada ano de escolaridade. Quando eu fiz a faculdade, a pós-graduação, eu fiz o meu TCC foi sobre, acho que eu já compartilhei isso aqui, né? O meu TCC ele foi sobre apropriação de sistema ortográfico. Ele não foi sobre desortografia. Ele foi sobre apropriação de sistema ortográfico. Então, o que era esperado para cada ano de escolaridade? E na época, eu já falei isso também com as minhas cursistas, né? Sempre compartilho essa experiência, que eu fiz foram 6 meses, tá, gente, de pesquisa de campo, deu um trabalhão. Mas foi muito bacana, porque eu fiz também com turmas onde as crianças ficavam repetindo, que a gente chama aqui no município da minha cidade de correção de fluxo. Então, eu fiz também com essas turmas de crianças não eram de patologia, não eram crianças da educação inclusiva.
ou da educação especial. Eram crianças que repetiam ali, a maioria por questões ambientais, metodológicas, pedagógicas, enfim. E eu fiz com eles e também fiz com a turma regular. Fiz com o 6º ano de correção de fluxo e 6º ano regular. 6º ano de crianças atrasadas, né? 6º ano de crianças no ensino regular. E aí, quando eu fiz esse mapeamento, eu vi ali o que era esperado até o 6º ano. Eles poderiam ter ainda de erros ou não. E também eu utilizei toda uma base científica. Na época, eu utilizei uma base de um estudo que o Jaime Luiz Orsi havia feito com escolas em São Paulo. Foi super legal. E aí, depois eu tive a oportunidade de fazer um curso, uma formação com o Jaime. E aí foi muito legal que o Jaime... Ele é um fonoaudiólogo, tá, gente? Jaime Zorzi. Ele tinha ido almoçar no restaurante assim. Aí eu tinha ido, e a minha professora da faculdade tinha ido nesse evento também. Foi ela que me convidou na época para ir. Porque ela também foi a minha supervisora na época. A minha professora da faculdade, ela foi a minha orientadora de TCC. Depois que eu me formei, ela foi minha supervisora. Nessa época do evento, eu estava fazendo supervisão com ela. Então ela falou: Priscila, vai ter um evento tal do Jaime Zorzi, você precisa ir. Eu falei: eu tô lá. E aí eu fui e tudo mais. E aí o Jaime Zorzi, ele saiu assim para almoçar e eu fui atrás. Falei: vamos almoçar no mesmo restaurante que ele. Aí fomos atrás assim dele para ter essa oportunidade de fazer essa troca. E aí eu falei: Jaime, eu utilizei essa pesquisa de São Paulo, eu apropriei ela aqui. Aí a gente conversou um pouco, foi tão bacana. Ele: gente, que legal. Aí eu até na época falei que eu queria, né, levar essa pesquisa, mas acho que eu acabei nem levando à frente, né, e deixando ele ver essa pesquisa. Uma pena, né, podia ter aprofundado, mas eram tantas emoções, né, gente, quando a gente se forma, atendimento, e aí eu tinha minha supervisora, que era minha professora, e foi uma doideira, né. Então, assim, então a minha professora, além de professora universitária, ela também tinha clínica na cidade e ela também era da Secretaria de Educação, do município, vizinho, enfim. Então, assim, uma pessoa com muita bagagem, né? Tanto que tudo que eu falo hoje, que eu sei, aprendi muito com ela também. E mais as formações. E aí, gente, eu fiz essa pesquisa e eu consegui visualizar ali o que era esperado para cada ano de escolaridade em termos de níveis de dificuldade, sabe? E níveis de tipos de erros ortográficos. Até as minhas cursistas no curso, eu entreguei, mostrei para elas, né, o meu TCC na época e também mostrei para elas uma outra pesquisa onde vinha exatamente os tipos de erros que elas precisavam, né, olhar por ano de por ano de escolaridade. Então, a gente sempre tem que ter isso, tá? Esse olhar, não, olha, eu tenho um paciente aqui que tem alguns erros ortográficos, mas ele ainda está ali no 3º ano. Ah, é comum, gente. As outras crianças da turma também vão ter esses tipos de erros ortográficos. Ah, eu tenho um paciente que ele tem muita dificuldade na escrita, escreve, por exemplo, trocando letra, acrescentando letra, e ele escreve assim com muitos erros, e ele está lá no 8º ano. Opa! Aqui no consultório eu tenho adolescentes no ensino médio, indo para o 2º ano do ensino médio, cheio de erros de representação múltipla, porque ainda não conseguiu memorizar essas palavras para poder escrever de forma correta. É esperado, gente? Não, claro que não. Mas é uma paciente que ela só tem esse tipo de erro e ela tem TDAH. Então, eu não enquadro ela dentro de um quadro de desortografia. Por quê? Porque ela só tem esse erro. Para ser uma desortografia, a criança precisa ter muitos erros ortográficos e muitos deles, elas não podem ser mais esperados para a série que ela está. Então, vamos supor, eu tenho um paciente no 5º ano que tem apoio na oralidade, representação múltipla, troca de fonema, acrescenta letra, omite letra, um caos na escrita. Tem erros ali, como troca de fonema, gente, a criança que fica trocando P e B, T e D, F e V, acredito, não sei se tem alguém aqui que é o professor alfabetizador, mas sabe que é comum lá no 1º e no 2º ano. No 3º, já terminando esses tipos.
Aí chega no quarto e no quinto ano com esse erro, opa, tem alguma coisa. Ah, eu tenho um paciente que tem tudo isso, Priscila. Muitos erros ortográficos. Pode ter uma desortografia? Pode. Mas o meu olhar em relação à desortografia, até pela minha prática, gente, geralmente ela vem com outra comorbidade. Vem com outro transtorno. TDAH é muito comum. Eu tenho pacientes com TDL, que aí é um transtorno de linguagem. Então é comum eles também terem erros ortográficos. Quando envolve produção textual, que envolve organização de ideias, aí que pega mesmo para eles, aí que tem mais dificuldade ainda. Outros tipos de erros também comuns, né? Entre os transtornos os transtornos também que englobam a escrita, a própria dislexia. Então, crianças com dislexia, elas também vão ter erros ortográficos. E aí, esse olhar, igual essa minha paciente aqui, ó. Por que eu pensei, por que você não pensou numa dislexia para ela, Priscila? Porque ela lê muito bem. Ela lê, ela entende o que ela lê, então não vou pensar numa dislexia. Mas tem muitos erros ortográficos. E ainda tem um outro ponto complexo, tá, gente? Eu estou com as provas dela aqui. Ela estuda numa escola, uma das escolas mais caras aqui da região. E nível de estrutura é uma escola grande. Na realidade, ela tem várias escolas dessa, né? Várias escolas espalhadas. Agora ela era da outra cidade, agora está aqui também na minha cidade. Chegou aqui agora. Então, é uma rede gigante. Até confesso para vocês, quando eu vi a prova, achei muito simples. Eu até imaginei que seria algo bem mais complexo por conta do nível que eles, né, oferecem. Olá, tudo bem? É a Rê que está falando? Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou sem computador, gente. Aí tá difícil enxergar aqui vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, é a Rê, tudo bem, Rê? É que a fotinha tá pequenininha. Hoje eu estou no celular, eu não estou vendo direito, mas é a Rejane, a minha cursista. É bom ter você por aqui, Rê. E aí, gente, eu estava voltando aqui a falar. Além dos erros ortográficos, gente, se eu mostrar para vocês a prova, vocês caem duro para trás. Meu Deus, gente, o professor não corrige os erros ortográficos dela. Uma coisa é que quando a criança tem desortografia, a gente pede para não descontar ponto. Não vou descontar ponto, né, gente? Senão ela vai zerar essa prova. Então, não tem como. Agora, vocês acreditam que o professor não vê, gente, os erros ortográficos? Olha, vou falar uma aqui para vocês. Eu quase caí dura para trás. Ela escreveu numa frase aqui. E eu tô falando com vocês, porque eu falei com a mãe também, tá? Falando aqui com vocês, porque eu falei com a mãe. Esse mesmo que eu falei com vocês, de populacional e tecnológico, a professora não corrigiu o erro dela. Aqui, populacional com S, tecnológico sem o E, e a professora nem tinha. Eu quase morro, né, gente? Porque, assim, até a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre a intervenção, como trabalhar ali com essas crianças, tá? Aqui, ó. Ela escreveu assim, ó. A resposta dela, né? De acordo com o texto, como os seres humanos descobriram a agricultura. Ela é do 4º ano, tá? Aí ela escreveu. Descobriram observando os elementos naturais existentes no espaço em que habitavam, não tem H, não tem nenhum pingo nos is, o T não tem traço, elas aprenderam, tá omitindo aí, sobre os animais e as plantas. Perante Deus. Ó, não sei se dá para vocês verem. Só tem um certo. Não tem uma correção. Não tem uma correção aqui. Aí quando eu olhei, eu falei, opa, meu Deus. Aí a mãe até falou comigo, né? A mãe falou assim, Priscila, a gente conversou com a escola para não descontar ponto, mas como que ela vai saber se ela tá errando se não sinalizar? E aí, se na prova... Não foi uma prova, eu tenho várias provinhas dela aqui, ó, várias. E se na prova tá assim, imagine no livro. A mãe falou que no livro a professora só carimba. Corrigido no quadro.
E aí é uma criança com questão atencional. Como que vai ser essa correção no quadro, gente? Diz para mim. Vai ser uma correção adequada? Com certeza não. Não tem como ser. Ela vai ter falha. E tem outros pontos, né? Que ela estava sentando lá atrás, aí eu até pedi para colocar lá na frente. Enfim. E é uma questão que ocorre em várias escolas. Eu não sei se é porque eu fui professora e eu sempre fui muito atenta e perfeccionista. Eu olho, eu já bato o olho no erro ortográfico. Opa, peraí. Então, não é porque o meu paciente tem desortografia que eu não vou corrigir. Eu não vou descontar ponto, mas eu vou corrigir. Vamos falar agora um pouquinho da intervenção para a gente terminar a nossa live? Priscila, como que eu vou trabalhar com essa criança? Vocês sabem que eu falo muito sobre avaliação, não é verdade? Mas eu acho que a intervenção, eu acho que vale a pena vocês saberem como que eu trabalho aqui no consultório. Existem estudos, tá, que comprovam que a melhor forma de trabalhar com uma criança na terapia que tem ali uma desortografia é a partir da reflexão sobre o erro. Eu preciso fazer com que a minha paciente, o meu paciente, perceba o erro que cometeu. Existem protocolos, tá? Eu aqui no consultório eu tenho um protocolo, 2 protocolos de apropriação do sistema ortográfico, onde eu vou trabalhar, intervir exatamente nos pontos que eu percebi na avaliação. E eu faço esse protocolo, geralmente depois do protocolo a criança consegue evoluir. Mas a melhor forma da gente pensar nessa intervenção é a partir da reflexão do erro, tá bom? Então, como que funciona isso, Priscila? Eu posso trabalhar a partir de erros de propósito. Então, vamos colocar assim, esses dias eu fiz uma atividade super legal com os meus pacientes. Eu dei para eles aqui, eu acho que eram 10 imagens, 10 figurinhas, pedi para eles escolherem 10 figurinhas. Aí tinha figurinha de borboleta, figurinha de várias coisas. Aí eu falei assim com eles, olha, eu quero que vocês, eu quero que você, né, que é individual a sessão, eu quero que você pegue essa figurinha e crie uma frase para mim oralmente. Aí eles já olham para mim, tia Priscila, o que você vai aprontar? Eu falei, não, me fala uma frase. Eu tenho que escrever? Não, hoje você não vai escrever. Aí eles já olham assim, os que me conhecem, ai, tia Priscila, como assim eu não vou ter que escrever hoje? O que você está aprontando? Aí eu falo, não, hoje você não vai ter que escrever, não. Quem vai escrever sou eu, é mole. Aí, não acredito, tia Priscila. Vou. Aí eu dei uma imagem para eles. Aí, por exemplo, borboleta. Eu falo, olha, agora eu quero que você construa para mim uma frase. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero frase, a borboleta é bonita, não. Vamos melhorar esse vocabulário, vamos construir essas frases com sentido, sabe? Com um vocabulário mais ampliado, vamos lá. Tá bom. Então, as borboletas moram no jardim. Ainda não tá lá legal, né? Mas tudo bem, vamos lá. As borboletas, não, estavam no jardim durante a primavera. Aí eu vou escrever. As borboletas estavam no jardim durante a primavera. Eu tenho um quadro aqui, geralmente eu vou pro quadro. Escrevi. Aí eles olham. Você escreveu? Tipo, escrevi. Vamos para B. Outra frase. Aí tem a outra imagem lá. Eu vou lá e escrevo frase. Gente, no final, quando eu termino de escrever isso tudo para eles, eu simplesmente olho e falo, então, todas as frases têm pelo menos 2 erros ortográficos. Agora é a vez de vocês procurarem esses erros. Eles quase morrem, né? Não acredito, você falou que a gente não escreve. Eu falei, você não vai escrever, você só vai procurar o erro. E aí essa reflexão sobre o erro. A Cláudia até colocou aqui, né? Aprendemos essa técnica no curso de professores. Sim, gente, é uma técnica eficaz no consultório, por incrível que pareça. Eu preciso fazer com que o meu paciente reflita sobre esse erro que ele escreveu. Por quê? Eu falo para vocês, eu tenho pacientes aqui no consultório com dislexia severa. Eu tenho uma paciente que hoje ela está no 8º ano. Ela está comigo desde o 3º ano. Quando ela chegou para mim, ela não sabia ler e escrever. Tá? A gente fez todo o movimento ali de alfabetização, não foi fácil, alguns anos aí para ela conseguir ser alfabetizada. Depois a gente fez um movimento dela ampliar um pouco mais esse repertório, conseguir produzir um texto, porque ela tem dislexia severa.
em comorbidade com TDAH. E eu tenho 2 casos assim. Todas as 2 estão comigo desde 2019. E aí, aí elas agora, que estão aí no Fundo 2, todas as 2, elas continuam, já escrevem com autonomia, já conseguem fazer uma prova escrita, não precisa mais fazer uma prova oral. Mas os erros ortográficos são gritantes. A gente trabalha o RR com o som forte do RAM desde que elas começaram aqui, desde 2019. E até hoje elas cometem o mesmo erro ortográfico. Vai adiantar eu ficar falando de regra ortográfica igual a escola com elas? Que cachorro tem 2 R's? Não, gente, eu tenho que... Sou terapeuta, não posso usar o mesmo mecanismo que escola. Eu preciso usar mecanismo diferente. Eu não posso trabalhar conteúdo. Eu não posso trabalhar aqui regras ortográficas simplesmente jogando para elas isso. Tem que ter sentido. Então, como que você trabalha, Priscila? Esse foi um modelo que eu dei para vocês, né? Da reflexão do Z. Mas eu também trabalho com histórias contextualizadas. Então, até nessa janelinha que eu tenho aqui no consultório, ali tem livros específicos. Então, eu trabalho com uma coleção específica onde a gente trabalha vários tipos de estrutura de palavras, palavras simples, palavras complexas, enfim. E a gente também trabalho com eles música, reflexão sobre escrita música e muitos jogos também, na verdade. Então, a gente tem outros tipos de jogos também que a gente vai conseguindo refletir sobre esses erros. Isso é muito legal. Então, a gente precisa usar mecanismo aí de intervenção eficaz, mas olha só, não vai adiantar você ir para uma intervenção de desortografia se você não souber mapear esses erros adequadamente. Porque você não vai chegar na hora da intervenção, você vai ficar fazendo o quê? Tiroteio, querendo acertar para tudo quanto é lado. E aí você não vai saber exatamente que erro o seu paciente comete para você trabalhar exatamente naquilo ali. Por isso que eu falo, né? As meninas às vezes mandam mensagem, Priscila, você tem um curso de avaliação e intervenção? Eu falei, não, meu curso hoje é de avaliação. Né, gente? Né? Quem sabe mais para frente até penso num de intervenção. Mas hoje o foco com as minhas cursistas é a avaliação. Porque na avaliação, com certeza, elas vão saber intervir depois, se elas tiverem um bom plano de intervenção. Então, não adianta a gente pensar em intervenção, eu estou dando dicas para vocês de instrumentos legais, tal, mas você precisa saber avaliar. Precisa saber mapear esses erros, precisa saber o porquê que seu paciente está cometendo esses erros. Será que existe uma falha também pedagógica ali? Como que é? Essa minha paciente aqui, se eu pensar em falha pedagógica, gente, está complexo, ela está cheia de erros ortográficos que não são corrigidos. A professora está vendo? Olha só, e não estou falando mal do professor, porque eu já fui professora. E aí, o que acontece? Igual não sei se foi na live de TDAH que eu falei, o que acontece com o professor? Às vezes, a gente tem muitas outras demandas, a gente tem aquele aluno que não para quieto, que não para sentado, aquele aluno que não tem suporte em casa, que fica tudo em cima do professor, todo tipo de estímulo, não é verdade? Eu tenho vários tipos de aluno que demandam muito tempo. Aí eu tenho um paciente que às vezes tem, por exemplo, um TDAH, perfil desatento, que é disperso, mas é quietinho. É complexo, eu até consegui chegar. Às vezes a gente tem salas superlotadas, então o professor não consegue dar essa assistência que o meu aluno precisa, mas não é, às vezes, falta de competência dele, não. É falta de tempo, é excesso de trabalho, não é verdade? Há outras demandas que ele tem, demandas conteudistas, escolas cada vez com livros mais livros e mais livros e mais livros, e as crianças tendo que dar conta daquilo ali, né? Enfim, gente, é muita coisa, né? Eu espero que vocês tenham entendido, assim, hoje eu sei que às vezes eu cobro, né, de mim, gente, eu precisava ser mais objetiva com as meninas das lives, mas quando o tema é muito complexo, envolve outras questões, é até difícil eu tentar ser mais objetiva com vocês, porque muitas das vezes preciso ir para o técnico mesmo e tentar, pelo menos, mostrar de uma forma mais generalizada para vocês. Que o ideal é a gente ir trabalhando isso e vendo, né, passo a passo. Se der, gente, se dá para fazer aqui, juro para vocês, uma live com cada tipo de erro ortográfico. Acho que eu conseguiria fazer.
porque são muitas demandas, né, que a gente tem, muitas questões, a gente vai observando, mas enfim. Por hoje é só. Gente, 52 minutos de live, nossa. Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Quinta-feira eu não consegui fazer live, que foi uma semana meio conturbada, eu não estava me sentindo muito bem, e eu tive que fazer exames e tal. Aí na quinta, eu já tinha tido a aula com as meninas na quarta, com as cursistas, a gente tinha terminado tarde. Aí eu falei com meu esposo, né? Ele trabalha aqui junto comigo, nós dois somos parceiros. Aí eu falo com ele, falei, hoje que eu não vou conseguir fazer live. Ele, não, fui fazer exame, ele, não, vem para casa, vem descansar. Eu falei, eu vou, porque senão a gente não dá conta, não é verdade? Mas se Deus quiser, semana que vem a gente tá junto. Vou pensar aí no tema da nossa próxima live. Desculpa, gente, alguns transtornos. Teve um momento aqui que eu me perdi porque alguém simplesmente segurou a mão na buzina e não largou. Aí é difícil, né? Voltar aqui o raciocínio que eu estava com vocês. Mas obrigada, Aricelda, obrigada ali, tá? A Cláudia, é muito bom ter vocês aqui, tá bom, meninas? Quem não conseguiu assistir, depois eu vou colocar lá no grupo, né? Que às vezes tem alguém que não conseguiu assistir. A gente deve disponibilizar a gravação logo, tá bom? Beijo para vocês, ó. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!